No 27º andar de uma torre de mármore no Rio de Janeiro, um milionário se divertia em seu jogo favorito, humilhar os mais fracos. Mas naquele dia, diante de executivos e de sua própria arrogância, encontrou a adversária que jamais esperava. Uma menina de apenas 12 anos, filha de uma faxineira, ousou encará-lo. Com palavras simples, mas devastadoras, expôs sua hipocrisia e revelou um segredo capaz de destruir o orgulho de um império. O que aconteceu a seguir transformou não apenas aquele homem, mas também todos que presenciaram a cena. Quer conhecer o desfecho dessa história? Fique aí que vou lhe contar essa história em detalhes. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Dessa forma você não perde nenhum novo conteúdo. Está preparado? Então vamos começar. A arrogância do milionário. Augusto Nogueira, aos 48 anos, era considerado um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna bilionária construída sobre impiedosas estratégias empresariais. No 27º andar de sua torre envidraçada no Rio de Janeiro, seu escritório refletia não apenas poder, mas um ego descomunal. Mármore negro de Carrara, obras de arte milionárias e uma vista de 180 graus da cidade compunham um cenário que servia como lembrete diário de que ele se via acima de todos os outros. Mais do que dinheiro, ele se orgulhava do prazer cruel de humilhar aqueles que considerava inferiores. Naquela manhã, sentada em sua mesa imponente de mármore, Augusto acariciava distraidamente o Rolex de R$150 mil em seu pulso, pensando em sua diversão mais recente. Havia herdado um documento enigmático, escrito em uma mescla de idiomas antigos e modernos, que nenhum especialista havia conseguido decifrar por completo. Para ele, o valor não estava no mistério acadêmico, mas na oportunidade de usar aquilo como arma de desprezo. Sua intenção era clara: transformar a dificuldade de outros em espetáculo de humilhação. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios quando a secretária anunciou a chegada de Rosa, a faxineira, e de sua filha, Amanda. O milionário já havia decidido que aquele seria o momento perfeito para exibir sua crueldade. Ele não via mãe e filha como pessoas, mas como peças descartáveis em mais um de seus jogos sádicos. A cada encontro, cultivava esse prazer de reforçar sua suposta superioridade, acreditando que nada e ninguém poderia quebrar a armadura de arrogância que havia erguido em torno de si. A chegada de Rosa e Amanda. A porta de vidro se abriu e Rosa Duarte entrou em silêncio, empurrando o velho carrinho de limpeza que a acompanhara fielmente por 6 anos naquele prédio. O uniforme azul marinho estava impecável, mas seus olhos carregavam a submissão de quem aprendeu a se tornar invisível diante dos poderosos. Atrás dela vinha Amanda, sua filha de 12 anos, com a mochila escolar gasta e passos inseguros, mas o olhar curioso e atento. O contraste entre o luxo do ambiente e a simplicidade delas era gritante. Amanda vestia o uniforme remendado do colégio público, sapatos já marcados pelo tempo, mas limpos com dedicação. Seus livros, emprestados da biblioteca municipal, se amontoavam na mochila que parecia ter pertencido a irmãos mais velhos. Apesar da aparência modesta, seus olhos brilhavam com uma curiosidade viva em oposição ao olhar cansado e resignado da mãe. Rosa pediu desculpas, dizendo que trouxera a filha porque não tinha com quem deixá-la, oferecendo-se para voltar em outro horário. Augusto interrompeu com uma gargalhada seca, como um predador prestes a brincar com sua presa. Mandou que ficassem, afirmando que seria divertido. Levantou-se atrás da mesa de mármore, girando ao redor delas como um tubarão em águas rasas, alimentado pelo medo evidente de Rosa e pela confusão de Amanda. Ordenou que a mãe explicasse o que fazia ali todos os dias, apenas para reforçar a hierarquia. Rosa, cabisbaixa, respondeu em voz baixa: "Limpo os escritórios, senhor." Augusto, com um brilho cruel nos olhos, pegou o maço de papéis envelhecidos e colocou-os diante de Amanda como se estivesse oferecendo lixo. Explicou em tom de deboche que os melhores tradutores da cidade, doutores com décadas de estudo, haviam fracassado em decifrar aquele enigma. Seu objetivo não era encontrar respostas, mas reforçar a ideia de que inteligência era privilégio dos ricos. Para ele, a simples visão da menina diante daquele desafio seria combustível para sua vaidade.
Rosa observava a cena com o coração apertado, as mãos agarradas ao carrinho de limpeza com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Já havia suportado anos de desprezo, mas ver sua filha exposta daquele modo era insuportável. Augusto a humilhava indiretamente, insinuando que Amanda herdaria sua mesma mediocridade. Cada riso dele soava como uma bofetada, destruindo o pouco de dignidade que ela ainda conseguia preservar diante daquele homem. Amanda, por sua vez, permanecia em silêncio, mas algo dentro dela se agitava. A confusão inicial deu lugar a uma indignação crescente, não por si, mas pela mãe. Enquanto Augusto ria e zombava de sua origem humilde, a menina sentia nascer uma chama de desafio em seus olhos. Não estava disposta a permitir que sua mãe continuasse sendo humilhada sem reação. Ali, em meio ao mármore frio e ao sarcasmo venenoso, começava a transformação que mudaria o rumo daquela história. A virada de Amanda. Amanda respirou fundo e, em vez de se encolher, ergueu o queixo com uma calma inesperada. Quando Augusto perguntou se ela sabia o que significava o documento, respondeu com simplicidade que não. A reação do milionário foi uma explosão de gargalhadas, zombando da ousadia da menina. Mas, antes que ele pudesse continuar, Amanda o surpreendeu. Questionou se ele próprio conseguia ler aqueles textos. A pergunta, tão lógica quanto devastadora, o atingiu como um soco. Augusto gaguejou, afirmando que isso não vinha ao caso, tentando manter a máscara de autoridade. Mas Amanda não recuou. Com a mesma serenidade, declarou que, se ele também não conseguia interpretar o documento, então não era mais inteligente que os doutores que haviam falhado. O silêncio que seguiu foi pesado, preenchido pela lógica simples e clara que desmontava o argumento de poder do empresário. Pela primeira vez, ele se viu sem respostas. A menina, ainda firme, acrescentou que inteligência não se mede pela riqueza acumulada, mas pelo conhecimento adquirido e pela forma como se trata os outros. Suas palavras ecoaram como uma lição inesperada dentro daquele escritório de luxo. Augusto, acostumado a dominar todas as conversas, sentiu o rosto arder de vergonha. Era a primeira fissura em sua armadura de arrogância, a inversão inicial do jogo de poder que sempre comandara. A revelação dos 9 idiomas. Após um breve silêncio, Amanda respirou fundo e, com uma firmeza inesperada para alguém tão jovem, encarou Augusto nos olhos. O senhor nunca me perguntou que idiomas eu falo, disse com serenidade. E então começou a enumerar: português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, árabe e russo. Cada palavra saiu de sua boca com pronúncia precisa, como uma prova inquestionável de sua dedicação. A sala inteira ficou atônita e o milionário, pela primeira vez, não conseguiu rir. Rosa ficou paralisada, sem acreditar no que ouvia. Não apenas descobria ali que a filha falava 9 idiomas, mas também percebia que a dinâmica de poder naquela sala havia mudado completamente. Augusto abriu e fechou a boca sem conseguir articular resposta, sentindo a confiança da menina corroer sua arrogância. Amanda, com um sorriso discreto, devolveu-lhe a pergunta fatal: quantos o senhor fala? O silêncio que seguiu foi mais constrangedor do que qualquer insulto. A menina explicou calmamente que havia aprendido em bibliotecas públicas, em programas gratuitos e com imigrantes que ofereciam aulas de forma voluntária. Contou sobre a senhora Wang, que lhe ensinava mandarim, sobre Ahmed, que compartilhava árabe, e sobre Maria, que lhe passava noções de italiano. Era uma rede de conhecimento simples e poderosa, que o dinheiro de Augusto jamais havia percebido ou valorizado. Ele, que sempre acreditara que sabedoria só podia ser comprada, se viu completamente desarmado diante da lógica implacável de Amanda. A prova de conhecimento. Diante do silêncio constrangido que pairava na sala, Amanda se aproximou da mesa e pediu permissão para tentar ler o documento. Augusto, ainda incrédulo, assentiu quase contra a própria vontade. Com as mãos firmes, ela segurou os papéis
e começou a decifrar os primeiros trechos em mandarim clássico, sua pronúncia impecável, surpreendendo até os mais céticos. Sem pausa, passou para o árabe, recitando com fluência que parecia impossível para uma menina de apenas 12 anos. A cada parágrafo, Amanda revelava um novo idioma: italiano antigo, russo, alemão e francês clássico, alternando com naturalidade entre culturas e tradições. Sua entonação transmitia respeito e compreensão, como se não apenas lesse palavras, mas também entendesse o peso histórico e filosófico por trás delas. Rosa, com lágrimas nos olhos, assistia sem acreditar que a filha, que fazia lição de casa na mesa da cozinha, demonstrava um conhecimento equivalente ao de acadêmicos renomados. Quando terminou a leitura, Amanda ergueu o olhar e explicou com clareza que o documento não era um enigma indecifrável, mas sim um compêndio de sabedoria preservada em diferentes línguas e culturas. Falava sobre a verdadeira natureza da riqueza, não material, mas espiritual e humana. Destacava que dignidade e humildade valiam mais do que qualquer fortuna. Suas palavras ecoaram como uma sentença moral, expondo não só o conteúdo do texto, mas também a fragilidade do império arrogante de Augusto. A transformação de Augusto. Augusto, acostumado a dominar cada situação com sua riqueza e influência, se viu completamente desarmado diante da firmeza de Amanda. A arrogância que sempre o protegira começava a se despedaçar, substituída por uma sensação incômoda de vergonha. Pela primeira vez em décadas, alguém havia exposto sua fragilidade diante de uma plateia. E o mais humilhante era que isso vinha de uma menina de apenas 12 anos. Sua respiração pesada denunciava o desconforto que tentava esconder. Amanda, sem elevar a voz, exigiu aquilo que considerava justo: desculpas sinceras à sua mãe por anos de humilhação, um cargo digno para Rosa que reconhecesse seu valor e a criação de oportunidades para outras crianças como ela, através de bolsas de estudo. Para completar, impôs que o milionário se submetesse à experiência de aprender um novo idioma, sentindo na pele o que era ser aluno outra vez. Sua fala era firme, mas repleta de lógica e justiça, deixando Augusto sem espaço para recusar. Sem alternativas, ele aceitou cada uma das condições, ainda atordoado pela virada inesperada. Rosa seria promovida a um cargo de verdade dentro da empresa. Um programa de bolsa seria implementado para jovens talentosos, e ele próprio começaria a aprender mandarim. Amanda se ofereceu como professora, com aulas semanais na biblioteca municipal. Assim, diante da sala outrora marcada pela arrogância, nascia uma nova dinâmica. Augusto, antes senhor absoluto, agora se tornava aprendiz da menina que havia ousado desafiá-lo. As primeiras consequências. Cumprindo sua promessa, Augusto começou a frequentar a biblioteca municipal, um local que até então jamais havia notado. Lá, sob o olhar paciente de Amanda, enfrentou as primeiras lições de mandarim, tropeçando em tons e pronúncias que soavam estranhas em sua boca. Aos poucos conheceu outros professores voluntários: Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe, a senhora Wang, ex-professora em Pequim, e Maria, uma doméstica que compartilhava italiano nos fins de semana. Cada encontro lhe mostrava um universo humano que sua arrogância jamais havia permitido enxergar. Paralelamente, mudanças começaram a acontecer dentro de sua empresa. Rosa assumiu um novo cargo com salário digno e responsabilidade real, passando a orientar Augusto em projetos de valorização de pessoas. Um programa de bolsas para jovens de famílias humildes foi criado, além de cursos de idiomas oferecidos aos funcionários. Pela primeira vez, os corredores da corporação ecoavam com um ambiente de respeito e motivação, em contraste absoluto com os anos de medo e submissão que haviam marcado sua gestão anterior. A transformação, porém, não foi bem recebida por seu círculo social. Antigos amigos milionários o criticaram duramente, acusando-o de estar desperdiçando fortuna e prestígio em causas que chamavam de ingênuas. Em encontros no clube empresarial, riram de sua presença em bibliotecas públicas e do fato de aprender com pessoas que antes seriam consideradas invisíveis. Mas Augusto, mesmo pressionado, não cedeu.
preferiu perder a aprovação de seus iguais a abrir mão do novo caminho de dignidade e humanidade que havia escolhido seguir. O legado de Amanda. Um ano se passou desde o dia em que Amanda desafiou Augusto Nogueira no 27º andar de sua torre de mármore. O espaço já não era o mesmo. As paredes frias deram lugar a janelas iluminadas, e onde antes havia uma mesa intimidadora, agora existia uma mesa redonda de madeira, símbolo de diálogo e igualdade. Naquele dia especial, Augusto anunciava a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, dotada com R$500 bilhão para financiar programas educacionais em todo o Brasil. O gesto selava não apenas a sua transformação pessoal, mas o início de um legado que mudaria milhares de vidas. Rosa, que por anos havia sido invisível, agora era a diretora executiva da fundação. Vestia ternos elegantes e caminhava com a confiança de quem finalmente tinha seu valor reconhecido. Amanda, por sua vez, subiu ao palco para falar diante de jornalistas, professores e estudantes. Já não era apenas a menina de uniforme gasto, mas uma jovem de presença firme e olhar penetrante, capaz de inspirar multidões. Sua fala sobre dignidade e oportunidades ecoou como uma lição definitiva para todos que estavam presentes. Augusto, sentado ao lado, ouviu em silêncio e com respeito genuíno. Já não era o tirano arrogante que usava a fortuna como arma, mas um homem que aprendera a grandeza da humildade. A transformação era visível. Sua riqueza já não se media em bilhões, mas em oportunidades criadas e vidas tocadas. Ao final, o legado de Amanda se consolidava como mensagem central. A verdadeira riqueza não está em acumular, mas em compartilhar, elevar e inspirar. Uma lição eterna, ensinada por uma menina de apenas 12 anos.